Então, o filme de hoje é A Melhor Mãe do Mundo. Esse filme é um dos últimos lançamentos da Netflix e a gente vai conversar, bater um papo sobre ele hoje. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Daya, que a gente fala sobre cinema. Se você curte esse conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal. Eu já falei muitas vezes aqui no canal sobre a introdução dos filmes e como isso consegue prender a atenção do espectador. Aqui, o filme já começa com a nossa protagonista, a Gal, fazendo um boletim de ocorrência contra a violência doméstica. E eu acho interessante aqui porque as perguntas que a delegada, enfim, faz ali são tanto quanto instigadoras para a nossa protagonista a respeito daquela violência que ela sofreu. E a nossa protagonista, a Gal, ali o tempo todo tentando minimizar o que aconteceu com ela, embora ela esteja ali fazendo um boletim de ocorrência. E aqui ela apresenta alguns padrões bem interessantes, como, por exemplo, a perda de identidade, o que a gente percebe em muitos relacionamentos abusivos. Se esquece do próprio nome e não sabe nem falar qual é o motivo daquela queixa, daquele boletim de ocorrência. E a vítima sempre tende a tratar o responsável por tudo aquilo, né, o abusador, como se fosse um coitado. E é justamente o que ela faz aqui. Então, eu acredito que essa cena introdutória dela ali na delegacia consegue conectar grande parte do público brasileiro, especialmente falando das mulheres. A Gal aqui é uma catadora de materiais recicláveis. Ela vem de uma condição de vida bem humilde, ela tem 2 filhos e ela vive com esse companheiro que inclusive não é pai dos filhos dela. E nessa atitude desesperada, ela decide então fugir. Só que aí, gente, para tornar tudo aquilo para os filhos dela uma coisa mais aceitável, já que eles estão morando na rua, ela faz com que tudo aquilo se torne algo lúdico para as crianças. E tem uma cena aqui que é muito interessante para mim, que é uma câmera de trás, tá atrás dela, ela tá andando, né, empurrando a carroça dela com os filhos dela na carroça e tá tocando uma música com uma batida muito forte. Isso denota o perigo da noite, com 2 crianças, sem um lugar para ir, sem aonde ficar e até um risco para ela sendo mulher. E sabe aquela expressão sangue nos olhos? É exatamente assim que a gente vê a Gal nessa cena. E como eu falei, ela tenta tornar tudo aquilo lúdico para os filhos dela. Então ela diz para eles que eles não vão dormir ali. Eles vão acampar e passar por uma aventura. Ou seja, essa aventura nada mais é do que não ter um lugar para dormir e ficar pulando de galho em galho. E ela fala, né, eu sempre quis levar vocês para uma aventura, um dia aqui, um dia ali. E aí ela vai tentando de diversas formas ali trazer os filhos dela para um universo mais lúdico. Por exemplo, tem uma cena que eles estão catando latinhas ali e ela faz meio que uma aposta com as crianças de se vocês pegarem tantas latinhas vermelhas, vocês vão ganhar tal coisa. Eu não conheci essa atriz, vou colocar o nome dela aqui em cima ou uma fotinho pra vocês verem. Eu achei a atuação dela tão incrível, gente, nesse filme. Sério, eu não sou tão fã assim de filmes brasileiros, mas eu gostei demais da forma que ela atua, da simplicidade dela e como ela expressa a nossa protagonista aqui, no caso, que é a Gal. Então ela passa por muitas situações que são extremamente difíceis, até mesmo sentir saudade do agressor dela, tocando uma música romântica ali no fundo, ela visualizando as fotos dele com ela, no caso. Junto com os filhos, ela acaba passando por várias situações de perigo, situações de humilhação, situações de vulnerabilidade. Os filhos dela, inevitavelmente, em algum momento ficam com fome, ela não tem nada para oferecer para eles. E ela, em uma atitude de desespero, decide então roubar um supermercado. Só que tudo que ela consegue pegar ali são biscoitos, o que também causa reclamação dos filhos. Outra cena também, ela continuando com essa tentativa lúdica, ela decide então tomar banho com eles em uma fonte que tem numa praça em São Paulo. Além da fome, além da situação de ter que tomar banho ali numa praça pública, ela também passa pelo assédio
de uma pessoa que ela pensava poder confiar, ou seja, todo o tempo que aquele cara estava tentando ajudá-la, na verdade era com segundas intenções. E aqui eu tô compartilhando com vocês mais as minhas impressões da história e como ela foi construída, porque em questão de filmagem tem algumas cenas específicas que eu acho bonita, como essa que eu já mencionei anteriormente, que a câmera tá nas costas dela e ela tá ali empurrando a carroça. E tem uma cena que ela tá conversando com uma outra senhora, ela fala uma frase que é bem interessante. Não é estranho gostar de alguém que te trai, que te humilha e te rouba? E esse personagem, né, que ela tem um relacionamento, é interpretado pelo Seu Jorge, que inclusive tem uma interpretação bem condizente com o personagem que ele interpreta. Como eu mencionei, ela vai passando por vários estágios ali de vulnerabilidade até que ela consegue chegar na casa de uma parente dela. Só que nessa casa você percebe que, de certa forma, ela também não tá segura ali, porque um desses parentes acaba chamando o tal marido dela. É ali que ela cai em si de que aquele relacionamento não serve pra ela e que seus filhos estariam em perigo também. Esse filme, ele mostra vários tipos de violência contra a mulher, seja física, emocional, financeira, enfim, todos os estágios ali, você vê essa personagem, a Gal, passando por isso. No mais, eu acho que o foco desse filme é mais o roteiro, contar uma narrativa que muitas mulheres vão se identificar, do que necessariamente ter uma super cinematografia, um super visual. Até porque os nossos personagens aqui vestem roupas simples, roupas que você não vê que são um figurino daqueles que a gente vê em filmes de época e etc. São realmente roupas para tornar aquilo mais palpável pro espectador, né? Aquilo se tornar mais real e mais próximo do telespectador. Esse filme, ele não tem tanta, como eu falei pra vocês, uma cinematografia que você viaja, assim. Eu acho que tem algumas cenas bem legais dela andando com a carroça e os filhos dela em São Paulo, né? Passando por ponte, passando pelo trânsito, enfim, no meio dos carros ali, ela carregando aquela carroça e os filhos na carroça. Também tem a cena deles tomando banho na fonte, como ela torna tudo aquilo lúdico para os filhos dela, enquanto ao mesmo tempo ela tá passando por aquele turbilhão de emoções, né? Aquele turbilhão de problemas, como que ela vai resolver a vida dela agora, o que que ela vai fazer, como que ela vai sustentar os filhos. De certa forma, o cara, né? Ele ajudava financeiramente, como que ela vai conseguir fazer isso sozinha, mas aí como que ela vai voltar para uma relação tão horrível como essa? E é nesse ponto que a personagem, a Gal, ela fica entre a razão e a emoção, o que que ela deve fazer ou não. E eu acho que esse filme, ele pega justamente nesse ponto, né, de mostrar qual é a realidade. E eu acho que isso é muito bem feito nesse filme. A minha opinião sobre o filme é que é um filme simples em questão de roteiro. Não é um filme que tem um roteiro super impressionante, mas eu acho que aqui você encontra o arroz com feijão de um roteiro, sabe? Ele tem uma boa história, ele tem um público, ele consegue prender, ele consegue captar a atenção do espectador e ele consegue trazer pra realidade, sabe? Aquela história ali. Acredito sim que é um filme que vale a pena assistir, só que tem as minhas ressalvas, assim, seriam pra cenas de nudez. Tem uma cena que, embora eu ache muito bonita, que é ela tomando banho quase no final, encaminhando para o final do filme, é um lugar bem escuro, assim, com uma iluminação bem baixa, assim, com um ponto de luz ali no chuveiro, se eu não me engano, ou só no rosto dela. Só que é uma cena de nudez e eu acho que isso é totalmente desnecessário. Embora eu veja essa cena como ela tendo um momento de paz, como se agora ela pudesse realmente relaxar e descansar, porque é essa sensação que a personagem transmite, eu acho que existem outras formas de construir essa cena e não mostrando o corpo dela. Ou seja, daria pra fazer uma cena de cima pra baixo, mostrando o rosto, focando o rosto, ela molhando o cabelo ali, lavando o cabelo, e eu acho que ficaria mais bonita. Enfim, eu acho que é isso. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Se você não assistiu ainda, esse filme tá disponível lá na Netflix. E não esquece de dar um like nesse vídeo e a gente se vê no próximo roteiro.